Estamos de volta e hoje eu vou conversar com vocês sobre o livro do mês, que faz parte dos 12 livros para 2021. E esse livro foi um que a Isabela escolheu, né? Eu vou deixar o cardzinho do vídeo para vocês acompanharem, né? Quais são as leituras. E eu decidi colocar agora em fevereiro. Eu decidi colocar esse livrinho aqui, ó, dos contos dos irmãos Grimm, que a Bela tinha separado para eu ler. E aí eu fiz até uma enquete lá no Instagram perguntando se vocês gostariam de saber mais um pouco, tipo assim, sobre os contos mais conhecidos e as adaptações, né, que foram feitas ali ao longo dos anos, principalmente pela Disney, ou se vocês estariam interessados em saber sobre contos desconhecidos, né, assim, que não são tão famosos assim dos irmãos. E aí, vocês escolheram os contos desconhecidos. E aí eu sugeri, então, um background desses contos. E aí, inclusive, o segundo conto que eu vou comentar aqui com vocês é até uma adaptação da Barbie. Sério, eu fiquei tipo, o quê? E assim, se vocês escutarem barulho de ventilador, né, porque tá muito calor, e barulho de obra, gente, não tá tendo condição. Tem até um cachorro hoje aqui, olha, de cenário. Tá, ele tá inquieto, tadinho, eu tive que trazer ele aqui pro quarto. Mas enfim, vamos lá. Como eu comentei, eu trouxe 2 contos, eu selecionei de forma totalmente aleatória aqui, nessa minha ediçãozinha aqui. Ela é super barata, super em conta na Amazon, e ela tem um monte de contos. Tá vendo? E são super curtinhos, super rapidinhos de ler. Mas então vamos lá. Você poderia me dar um licencinha, meu amor? Esse é o Nicolau. Esse aqui é o Nicolau. É o Nicolau. Você. O primeiro conto, ele é de 1819 e ele se chama A História do Jovem que Saiu de Casa para Aprender o que Era o Medo. Vai sentar no meu colo. O título é gigantesco e eu depois, mais tarde, assim, eu vou comentar sobre a tradução de algumas palavras aqui que eu acho muito relevante pro conto. Bom, de forma bem resumida, como eu sempre menciono, né, nos contos, a gente tem então um rei com 2 filhos e o primogênito, ele é, né, cheio de talentos e tudo mais, ele é o herdeiro, então ele já tá meio que com a vida encaminhada ali, né? Só que o segundo filho, não. E é mencionado no texto que ele tem uma certa deficiência mental, assim. Eles não especificam o que, não falam o que é, o que isso influencia. Só que ele não é o herdeiro, né? Então ele tem que arrumar um meio de vida. E o rei justamente fala para ele se dedicar a encontrar esse talento, né? E só que, tipo assim, o rei tá meio bravo porque ele não se destaca em nenhuma área, sabe? Ele não faz nada, ele não sabe fazer nada e ele é só, tipo, tá ali numa boa, curtindo a riqueza do pai. E aí o seguinte, uma das características, Nico, do menino é que... Vou gravar um vídeo assim, que tal? O que é? Vai deitar? Muito obrigada. Você espera um pouquinho aí? Tá bom, obrigada, viu? Uma das características, né, desse segundo filho é que ele não tem medo de nada. E as pessoas acreditam que é justamente por ele ter essa deficiência, essa debilidade mental, sabe? Eu nem sei qual que é o jeito certo de falar isso. Que, tipo, é como se fosse assim, você tem uma situação... Ai, que saco. É como se você tivesse uma situação X em que todo mundo tem medo, menos ele. Ele não entende o conceito de medo, né? E aí ele fala, já sei, pai, o que eu quero. Eu quero ter medo, né? E aí, depois eu vou falar sobre a tradução. Enfim. E aí o padre lá, que é amigo do rei, ele da corte e tal, fala, deixa essa criança comigo. Assim, criança não, né? Deixa esse jovem comigo que eu vou ensinar pra ele o que é medo. Acontece alguma coisa lá, não dá certo. Aí ele falou assim, gente, eu vou ter que procurar isso por conta própria. Ele sai de casa, sai ali do reino e vai andar aí pelas florestas e tal. E aí ele se depara com uma outra situação
em que um cara meio que vai tentar sacanear ele, porém dá errado, porque ele não tem medo. E aí uma terceira situação que é o principal aqui do conto. Existe uma casa mal assombrada, um castelo, na verdade, mal assombrado, e que possui assim, uma riqueza enorme escondida lá. Só que ninguém consegue acessar essa... Gente, eu tô me sentindo assim com um pouco de pressão, porque o Nicolau tá assim, ó, prestando atenção no que eu tô falando. Tá me dando uma... Mas enfim, ninguém consegue entrar naquele castelo, ninguém consegue passar mais de uma noite lá, porque coisas estranhas vão acontecendo. E o rei, né, o dono ali daquela propriedade do castelo em si, ele fala, ó, quem conseguir passar 3 dias e 3 noites nesse castelo vai ter direito a casar com a minha filha, herdar, né, o reino e todas as riquezas dentro deste castelo serão dessa pessoa. E aí, o menino escutando esse desafio, ele falou assim, quem sabe agora eu não aprendo, né, o que é o tal do medo. E aí ele vai lá. E assim, nada, gente, coisas bizarras vão aparecendo ali, assombração, fantasma, bicho, enfim. E tudo de boa, assim, ele tá tranquilaço. Ele de fato consegue, eu vou ter que dar spoiler. Mas enfim, ele consegue passar os 3 dias e as 3 noites, ele casa com a mulher, né, a filha, ele vira rico pra caramba, né, porque ele pegou tudo e tal, piriri, pororó. E aí ele continua com essa ideia de medo, eu quero ter medo. E a esposa fica de saco cheio de escutar isso todos os dias. E aí ela resolve, né, ela toma uma atitude ali e aí ele aprende o que é o medo. Bom, enquanto eu estava lendo esse conto, eu não prestei muita atenção para um detalhe, mas enquanto eu estava pesquisando, eu me deparei com o texto original. Original não, né? Porque o texto original é em alemão, mas me deparei com a tradução em inglês. E aí eu comecei a... Não sei, me incomodou uma coisa e aí agora eu não consigo enxergar esse conto de outra forma. O que acontece? Na tradução em inglês, ele foi utilizada a palavra shudder, né? Que é tremer ou ter medo, né? Eu até coloquei aqui o significado, né, dessa palavra. E, cadê? Como verbo, a palavra shudder, né, ela pode ser entendida como tremer convulsivamente de medo ou excitação, ou tremer de frio. Como substantivo, ela fica como vibrações involuntárias de doença, por exemplo, ou de medo. Ou uma agradável sensação de medo. Agradável sensação de medo. Esses são os significados da palavra shudder. E aí aqui no texto, na tradução em português, a gente tem a palavra medo, né, o substantivo, no título da história. A história do jovem que saiu de casa para aprender o que era o medo. Só que aí, nos diálogos e tal, o menino, ele fala que ele quer aprender a tremer. No título em inglês está usada a palavra, no título, fear, que é medo, né? Tradução literal. E ao longo da história está usado a palavra shudder, para tremer. E aí aqui eu pesquisei os sentidos, né, em português. Então a gente tem tremer, que é causar ou sofrer agitação física, em consequência de medo, susto, frio ou forte emoção. O medo é o estado psíquico provocado pela consciência do perigo real ou imaginário. Então seria... o tremor seria uma consequência do medo, né? E essas duas palavras, tanto fear como shudder, são usadas como sinônimos, e o medo e o tremer são usados também, podem ser usadas como sinônimos. Só que acontece, eu já comentei aqui várias vezes essas questões de traduções e tal,
Eu não pude ir mais a fundo, né, na questão do alemão ali, porque eu não sei falar essa língua. Então eu não sei se existe também esse jogo de palavras e tal. Só que, gente, vem cá, pensa aqui comigo. Não faz sentido usar a palavra temer, nesse caso, né, na fala do personagem. Então eu entendo o porquê de ter usado tremer. Eu quero aprender a temer. E eu quero aprender a tremer. Quem que fala isso? Sério, assim, qual a recorrência disso na língua portuguesa? De querer aprender a tremer. Ninguém quer tremer, sabe? Assim, eu achei estranho. Eu achei estranho, mas eu sinceramente não encontrei uma opção melhor. Até porque tem o final da história, e, né, assim, eu já dei o spoiler, né, do que acontece, mas caso você ainda queira ler, o seguinte, spoiler. A mulher, cansada de escutar o cara falar sobre tremer, o que ela faz? Ele tá dormindo, de madrugada ela vai lá, pega um balde de água gelada, cheio de peixe do lago, e joga nele. Aí ele falou assim, agora eu sei o que é tremer, mas eu ainda não conheço o que é o medo. Tá vendo como que não dá pra usar outra palavra? Tem que ser tremer. E aí é a mesma coisa do shudder em inglês. Que ele fala, eu aprendi o que é shudder, mas eu não sei o que é fear. Eu não sei, gente, eu fiquei encucada com isso. Tipo, eu tenho plena consciência de que tá certo a tradução, tá certo a palavra empregada, e eu entendo os sinônimos e essa colocação, essa escolha de palavras. Só que o que me incomodou é justamente isso. Não é uma frase recorrente, assim, do português, sabe? Quando você quer associar o medo com alguma manifestação física, né? Você não fala tremer. Quando você fala que quer tremer, tipo assim, ninguém quer tremer, mas assim, nossa, eu tremi de medo. Ok, mas você tem o de medo ali. Então você usar o só tremer, fica meio... Por que você... Quem quer tremer, sabe? Tipo, fica... Não tem um complemento ali. Então, assim, eu não sei. Eu fiquei muito incomodada com isso. Muito mesmo. Me irritou. Vocês entenderam? Tipo, não sei. Enfim. O segundo ponto que eu queria colocar aqui e que eu achei muito interessante é o seguinte. O medo, ele foi um dos grandes tópicos, né, de estudo do filósofo existencialista, o Kierkegaard, que eu já comentei aqui com vocês no vídeo das 7 mortes. 7 mortes para Evelyn Hugo. Um negócio assim, que eu tive aquela crise existencialista. Pois é, eu já comentei aqui com ele, e que o viés dele de estudo existencialista é baseado na religião cristã. E ele tem um livro de 1843 chamado Fear and Trembling. Mais uns sinônimos aí, né? Trembling é tremer, é tipo, realmente é tremer. De tremble, né? Enfim, ele resolve, ele usa esse texto, na verdade, como um exemplo, como uma complementação, né, da teoria dele, para mostrar que o medo dentro da crença de um indivíduo pode levar à liberdade. E aí, para isso, não faz muito sentido ela assim sozinha, mas o que ele utilizou como base de estudo? A possível ansiedade, o medo que Abraão sentiu quando Deus impôs, né, aquele desafio para ele em relação ao filho dele, o Isaac. E isso está lá em Gênesis. Né, que ele teria que sacrificar e tal. E ele não falou isso para ninguém, então ele guardou aquele medo para ele, guardou essa ansiedade, né, para ele e foi cumprir a sua missão divina. E aí, não sei se vocês sabem, né, eu também não acho que é interessante entrar aqui no mérito, mas ele alcança, né, essa Abraão no caso, alcança essa superioridade divina, né, depois de lidar com essa situação. E
Um dos propósitos, né, do Kierkegaard, que eu também nem sei se é assim que se pronuncia, mas é assim que eu falo, ele quis, através dessa obra, mostrar, né, que é a diferença entre o mundo interior do espírito, né, dessa relação mais espiritual mesmo, religiosa, e a diferença do mundo exterior, que constitui, né, da ética e da estética. Eu não li esse livro do Kierkegaard, mas, né, fazendo essas pesquisas e tudo mais, como eu já comentei que o Sartre é o meu estilo de vida, assim, é o existencialismo que eu sigo, assim, né, que eu leio, que eu consumo, acaba que bate sempre no Kierkegaard, ele sempre aparece aí na história. E eu achei isso muito interessante, porque se você tirar o maior, né, dessa história, é realmente como que, no caso aqui, né, a falta do medo não é nem necessariamente uma coragem, mas é essa busca, né, por uma característica específica, por um objetivo de vida, como que isso assim, te impulsiona a realizar as coisas. Eu achei isso interessante, dá para dar umas pensadas aí bacana nisso. O vídeo já ficou enorme só por causa desse conto, mas o outro então eu vou falar de forma bem rapidinha, até porque eu também não achei muita coisa sobre ele não. O conto é As 12 Princesas Bailarinas e ele foi publicado primeiramente em 1812. E o curioso deste texto é que os irmãos Grimm, eles escutaram essa história de terceiros e aí eles reproduziram esse conto de fadas aqui do jeito deles. E aí o mais interessante ainda é que existe versões, milhares de versões desse conto no mundo inteiro. Você tem países como, sei lá, Turquia, você tem na Índia, você tem na Rússia, tem na Malásia, tem na Islândia, na Alemanha, em Portugal, na França. Em cada um desses países tem uma versão dessa história, sejam com 12 princesas, uma princesa e 12 príncipes, enfim, uma princesa com 12 sapatos. É uma confusão, mas no final é a mesma coisa, né? A gente tem então um rei com 12 filhas, né, 12 meninas, que a cada manhã aparece com os 12 pares, né, de sapato ali, de dança, super gastos, assim, tipo, destruído, os 12. E o rei tá tipo, o que tá acontecendo? As meninas não falam, elas, né, tipo, fingem demência ali. E o rei, o que acontece? Ele passa a trancar essas jovens no quarto, pra parar com essa gastação de sapato, né? E aí, ele de novo coloca esse... Só que assim, os sapatos continuam aparecendo gastos. E aí ele coloca essa missão de quem descobrir o que está acontecendo ali, né, com as meninas e com os sapatos, vai poder escolher qualquer uma delas para se casar e vai se tornar o herdeiro e tudo mais. Vários príncipes, vários pretendentes tentaram, não descobriram. São 3 noites que eles teriam que ficar. E aí um cara, um soldado assim mais velho, tava ali fazendo sua ronda bonitinho, ele escuta, né, sobre essa proposta do rei e ele tem meio que uma ajuda, um incentivo de uma dessas bruxas assim, da floresta, sabe? Essas velhas que vivem na floresta. Pois é. Ela fala com ele o seguinte, ó, vai lá, toma aqui essa capa, tipo uma capa da invisibilidade do Harry Potter. Pois é, ela dá essa capa mágica pra ele e fala assim, ó, não come e não bebe absolutamente nada que as meninas oferecerem pra você. E aí você vai conseguir realizar aí o esquema. E o cara vai lá. Coisas acontecem, piriri pororó, ele descobre e ele ainda apresenta provas, né, apresenta evidências para corroborar tudo aquilo que ele está dizendo para o rei, né? E ele, enfim, né, escolhe lá a mais velha para casar, como uma forma de punição, e quem lê o conto vai entender. E, o que mais que eu ia falar? E aí ele casa com a menina. Estraguei o conto, né, basicamente. Mas é isso.
Como eu comentei, né, existem milhares de versões aí, né, no mundo sobre esse conto. Uma coisa que me chamou bastante atenção enquanto eu tava lendo isso, desde o começo, é que gente, parece muito algumas das histórias que tem no As Mil e Uma Noites. Juro pra vocês, tipo, eu achei que eu tava lendo um conto das Mil e Uma Noites. Eu até dei uma pesquisada pra ver se tinha, tipo, alguma relação direta, né? Mas, não. É tipo assim, aquilo que eu falei, sabe? Ele escutou de uma terceira pessoa que escutou de outro. São contos, né? São contos populares. Então isso vai passando de tempo em tempo, né? E aí, uma coisa assim que eu queria mencionar também é que ele foi, né, adaptado várias vezes, de vários formatos diferentes, inclusive da Barbie. Existe As 12 Bailarinas, um negócio assim, é um filmezinho da Barbie. Muito provavelmente já passou na Globo na sessão da tarde. E outra coisa também que é bacana de saber é que enquanto as princesas estavam lá fazendo o esquema delas e o cara vai lá, né, acompanhando escondido o que está acontecendo ali, é narrado, descrito para nós a um lugar que muito se assemelha. Como é que chama? A epopeia do Gilgamesh. Acho que é isso que ele chama. Gilgamesh? É isso mesmo. Epopeia do Gilgamesh. Que, pra quem não sabe, é uma das primeiras obras literárias do mundo. Então aí eles têm essa descrição, né? O Gilgamesh, ele virou assim uma entidade divina e tal. E aí tem várias descrições assim dos lugares pelo qual ele passou, pelos castelos e tal. Tem toda essa riqueza de detalhes que inclusive é uma coisa que se encontra muito nas Mil e Uma Noites. E é isso. Eu gostei dos contos, eu achei interessante. Eu achei mais interessante o por trás dos contos, igual aquele negócio lá do medo, do que o conto em si. Mas vale super a leitura, vale super a pena. Tem histórias, né, super famosas dos irmãos e que eu acho que... Oi, você também tá aqui? Que vale também dar uma olhada. E é aquela coisa, né, gente? Os contos dos irmãos Grimm, eu acho que vale a pena ressaltar aqui, eles nunca foram feitos para crianças, tá? Então assim, eu vou dar esse livrinho pra minha criança ler. Dá não, bom. Faz isso não, tá? Recomendo aí. Ok? Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês conhecem outros contos, se vocês gostariam de saber mais sobre outros contos deles, deixa aqui nos comentários pra mim, ok? Até o próximo.